Olá pessoal, boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí à live. Hoje nós vamos conversar de criolipólise, enzimas, e tem uma convidada muito especial aí, para uma professora que está comigo sempre aí nos cursos de pós-graduação. E nós vamos conversar, uma pessoa que também trabalha com pesquisa, né? Então nós vamos falar com vocês aqui como que nós trabalhamos com essa tecnologia associada à enzima, tá? Bem como o uso das cintas modeladoras, tá? Tem até uma surpresa aí para vocês. Boa noite para todo mundo. Um pouquinho a professora vai entrar e já vai pedir autorização aqui. Professora. Vamos lá. A professora está entrando aqui. Só esperando aqui a professora. Já aceitei. Aí, professora. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite para todos. Está me Sim, ouvindo? sim, estou te ouvindo. Como é que você está, professora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Professora Cecília, que é uma mestre, fisioterapeuta, professora aí da USP junto comigo, além de ser professora em outras instituições, trabalha com pesquisa também. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Legal. Hoje nós vamos conversar sobre a parte da criolipólise. Inclusive nós vamos falar o último lançamento de criolipólise no mercado, explicar as diferenças, qual a diferença dessa criolipólise para as outras, que momento que nós trabalhamos com as enzimas e também fechar com chave de ouro aí, para a gente entender também o uso da cinta, né? Que todo mundo tem um pouco de receio, fala que se precisa ou não, se eu uso cinta com enzima, se eu uso cinta com criolipólise, se eu uso cinta quando eu combino as duas coisas. Então existem dúvidas quanto a isso, né? A professora trabalha com criolipólise também, né, professora? E também com Trabalho. ensino, né? Então, ultimamente, assim, o que está a criolipólise, ela existe há muito tempo, né? Ela começou aí com as criolipólises de placa, depois as de placa saíram de cena, depois surgiram as criolipólises de sucção, depois começaram a voltar placa e sucção, né? E hoje nós observamos que as de sucção continuam, mas o que está muito em alta sendo falado no mercado são as criolipólises de placas, né? São as criolipólises de placa. Você trabalha com qual, professora? Então, eu tenho já adotado a criolipólise de placas há muito tempo, por várias questões que eu considero aí importantes, pensando na comodidade do meu paciente mesmo, Sim. né? A sucção, ela acaba causando um transtorno. Alguns pacientes, eles não toleram a dor na hora da Sim. sucção. O risco de hematomas em algumas áreas é grande. Então, eu passei por várias intercorrências, né, nessa questão. E eu adotei aí a criolipólise de placas por todos esses motivos. E também pela questão de conseguir estar abrangendo uma maior área efetiva, né, de congelamento aí da queixa da minha paciente. Eu verifico assim, o que eu vejo na minha prática, que as criolipólises de placa, elas vêm com mais placas que possam ser usadas simultaneamente. Sim. Então, nós temos aí máquina excelente no mercado, com maior área efetiva de congelamento, de resfriamento. Então, nós conseguimos aí atingir uma região muito mais fiel. E a gente já sabe que uma região maior
né, resfriada, ela tem uma mais efetividade de resultados, e aí não tem como não deixar de destacar o equipamento da Bioset, que é eu considero uma Ferrari no nosso mercado hoje em dia. Sim, ele é um equipamento aí de borda infinita, que boa distribuição térmica na placa, né? Muito interessante. Uma das coisas que eu acho interessante também da criolipólise de placa é que quem tem hérnia no umbigo, diástase, mesmo que tenha feito a cirurgia de hérnia, que tenha tela, a gente consegue aplicar coisa que com a ventosa seria uma contraindicação, né? E uma coisa que a gente precisa chamar muita atenção são para as contraindicações, né, da criolipólise, né? Eu chamo muita atenção, professora, quando a pessoa tem hipotireoidismo, né? Quando a pessoa tem hipotireoidismo, eu evito fazer frio no paciente, né? Criolipólise, criofrequência são algumas contraindicações, visto que quando o paciente passa frio, né, a tireoide ela tem que liberar o T4. Se a pessoa tem um hipotireoidismo, não existe o T4. E quando acontece isso, um efeito adverso do nosso próprio corpo é o processo de hiperplasia, que na verdade é o aumento do número de células naquele local que aplicou. Isso não é uma via de regra, no entanto, né, na melhor das hipóteses é que a pessoa não tenha resultado nenhum, né? Pode acontecer, né? E pode acontecer também do aumento. Eu já tive 2 casos de pessoas que fizeram a aplicação da criolipólise com hipotireoidismo e teve um aumento da camada adiposa naquele local da aplicação, né? Então são situações que acabam levando aí a pessoa a não ter resultado e a insatisfação, né? Porque se o nosso paciente fala mal da tecnologia, a amiga dela que não conhece a tecnologia e não sabe como é que foi feito, vai falar, não, eu não vou fazer, né? Porque não deu resultado. Então a gente tem que pensar muito bem, né? E não, já chegou a ter casos aqui para mim em Foz do Iguaçu, por exemplo, da pessoa chegar e falar, ela já chegar falando, não quero fazer criolipólise, não quero fazer enzima, não quero fazer criofrequência, não quero jato de plasma, porque assim, a pessoa já chega taxando o equipamento pelo fato de ter caído na mão, às vezes, e ter a situação de não ter tido resultado, né? Por isso que a gente precisa pensar Infelizmente, nas contraindicações. nós temos ainda uma gama de profissionais que fazem, infelizmente, linhas de produção, que é um paciente atrás do outro. A fisiologia, ela é certa, nós temos artigos científicos comprovando todo o efeito aí da criolipólise na redução da célula de gordura, do adipócito, né? Sim. Mas nós temos também, professor, associações que são Sim. muito importantes. Eu acho que nós citarmos hoje aí como o equipamento da Bioset, ele vem com as placas de LED. Sim. O LED vermelho, nós sabemos que ele faz lipólise, então é importante entender que não há 100% dessas células de gordura atingidas com a aplicação da criolipólise. Nós temos aquelas que podem não estar sofrendo o efeito fisiológico da técnica. Sim. E quando nós ativamos aí outras áreas com o LED vermelho, nós conseguimos promover lipólise, né? Então nós conseguimos aí promover uma redução do tecido adiposo. E isso é importante também os profissionais entenderem. Sim. Uma coisa que eu chamo bastante atenção, que depois a gente pode marcar até um dia de uma live para a gente bater papo sobre isso. Mas, por exemplo, existem coisas que, além desse processo das contraindicações que nós estávamos falando e também das suas associações, a gente precisa prestar atenção no organismo do paciente. Por exemplo, deficiência de vitamina D, e, resistência insulínica, que são coisas importantes. Porque nem se você associar, que nós vamos falar daqui a pouco de enzimas, mesmo que você associe, né, numa pessoa que tem resistência insulínica, hoje está acontecendo muito o rebote do Ozempic. Eu vou só dar um adendo aqui, que a Priscila Sebe passou. A Priscila Sebe passou por aqui, né, a professora. Quero falar um oi para ela aí também. E ela está presente aqui na live com a gente. E a questão é que as pessoas estão muito com essa rebote do Ozempic, né? Então, assim, atrapalhando muito o resultado. Então, às vezes a gente acaba não suspeitando disso, porque hoje você compra o Ozempic sem receita médica, então a pessoa toma, né? E aí, infelizmente, exatamente.
e aí acaba tendo essa insatisfação quando vem aplicar uma enzima lipolítica, por exemplo, né? Que nem, por exemplo, você citou a plataforma, né? E eu, por exemplo, eu explico muito uma janela do processo inflamatório da criolipólise. Que, por exemplo, quando você aplica a criolipólise, o processo inflamatório da criolipólise, ele não começa no dia que você aplicou. Não. Você tem aí 2, 3 dias para começar o processo, sendo que com 7 dias você tem aí a panicolite, né? Nós temos Mas só pegando um pico ali com 72 horas, no 14º dia, né? Que Isso, quase exato. perto de uma semana, nós temos ali uma forte paniculite inflamatória. Exato. E o profissional tem que conhecer esses efeitos fisiológicos. E o que você falou é muito condizente, que a gente teria que saber o perfil lipídico desse paciente e ter também os exames, né? As Exato. taxas sanguíneas dele, como você citou perfeitamente, que às vezes não se atentam a isso, aí você tem um efeito que não era esperado. Não era esperado. E eu, por exemplo, que nem, até assim, quando eu faço a criolipólise, eu entro com a enzima lipolítica, né? Se ele tiver acima de 3 centímetros, eu entro com, nesse intervalo de 3 dias, né, eu faço a criolipólise hoje, 2 ou 3 dias depois eu já aplico a primeira sessão de enzima, que se for acima de 3 centímetros, 30 milímetros de gordura, eu entro com o desoxicolato, né? Eu, ultimamente, até eu tive o prazer de conhecer umas enzimas que depois eu compartilho até com a professora, da Profármaco, tá? Nós tivemos aí algumas interrupções de venda de algumas empresas que aconteceram por causa de questões jurídicas e tal. Sim. E aconteceu de nós conhecermos outras empresas, né? E eu tive a satisfação de conhecer a Profarma, né? Que achei fantástico, assim, as enzimas. E ela tem 2 sugestões que não tem o desoxicolato e tem uma sugestão que tem o desoxicolato, né? E também, assim, é lógico que eu pesquiso outras coisas. Por exemplo, se a pessoa tem compulsão por doce, tem uma enzima muscular, intramuscular, por exemplo, que tem picolinato de cromo, né? Perfeito. Então eu já trabalho, né, uma diminuição, até porque o tecido adiposo, se a pessoa... Nós temos 3 vias de formação de triglicerídeo, né? Primeiro pela boca, depois pelo VLDL do fígado, né? Por isso que o VLDL não pode estar próximo a 50, e pela glicose, que até a própria célula adiposa, a partir de uma proteína, que chama ASP, proteína de estimulação de acilação, faz com que a própria célula adiposa produza triglicerídeo a partir da glicose. Por isso que não pode comer doce. E é por isso que é legal entrar com a enzima, né, do picolinato, né? Eu acho que é bem interessante. Até via oral e intramuscular. Eu acho que é bem interessante. Então eu faço... E não só, Pode falar. E não só isso, né, professor? Eu acho que quando você vai trabalhar com a criolipólise, é importante também entender essa camada do tecido adiposo. Como você falou, pregas acima de 3 centímetros. Você pode até preparar antecipadamente, né, com as enzimas. Sim, exatamente. Melhorar ele. E a Profarma tem enzimas maravilhosas. Como depois também para melhorar a performance do resultado. Sim, exatamente. Uma questão assim que eu faço até o 3º dia, depois eu coloco cinta no paciente, né, que nós vamos conversar sobre isso, porque para mim, eu falo que nós vamos conversar sobre isso, e a professora, que é pesquisadora, inclusive, a gente sabe que a célula, quando morre, ela sobra um espaço entre elas. E a gente, como profissionais da área da estética, e principalmente trabalhando com gordura, nós temos que acreditar no reposicionamento do tecido adiposo. E quem faz isso para nós é assim. É assim. Então eu coloco a enzima e lá no 15º dia eu coloco outra enzima. Só que nesse intervalo do primeiro dia, depois da criolipólise, né, pós-criolipólise até o 15º dia, cinta. Coloco a enzima, cinta. Professor, e eu vou colocando. Pode falar. Eu falo assim, olha, que uma forma muito bacana de elucidar, que a gente não está com uma lousa aqui para escrever, né? Para desenhar. Mas imagine uma cesta cheia de ovos. E aí você tira uma quantidade daqueles ovos. Boa. Essa cesta, ela vai ficar com espaços vazios, né?
isso é o nosso tecido adiposo, é o adipócito quando você faz esses processos de redução. Exato. E o que pode acontecer ali? Justamente um novo, vamos dizer assim, um novo preenchimento. Sim. O metabolismo nosso, ele não quer, ele quer guardar para ele, né? Então, quando você utiliza, é importante, olha, gente, é importante que vocês entendam essa questão, que é o uso da cinta. Porque você reposiciona o tecido e não deixa ele entender que existe um espaço vazio ali. Exatamente. Por isso que Perfeito. ela é indicada. E os profissionais, eles não entendem essa fisiologia, né? Mas você pensa na cinta, mas pensa lá dentro o que está acontecendo. Pensa fisiologicamente nessa célula de gordura. Eu indico a cinta, na verdade aprendi com você há muitos anos atrás num congresso em São Paulo, né? Uma palestra que você deu sobre isso, associação. E eu nunca mais deixei de usar e os resultados realmente são muito diferentes. Fantástico. Eu quero até fazer uma pergunta aqui, professora, pegando no que você bateu também. Quem que está aqui na live com a gente que indica a cinta? E quem não indica a cinta? Nossa, tá? é verdade. Eu quero fazer uma pergunta aqui. E quem já fez a criolipólise também e não usou a cinta, tá? Sentiu edema, essas coisas assim. Para a gente poder... quero um pouquinho da participação de vocês também, né? Para que a gente possa evoluir aí. Vamos lá. Cadê o pessoal aí? Tá todo mundo quietinho, gente, né? E quem tiver dúvida, pergunta aí sobre cinta. Verdade. Porque Sim. é importante você entender a fisiologia do que acontecer, né? Então, o tecido adiposo, ele precisa dessa compressão após a redução. Sim. Se não fosse assim, sabe o que é uma coisa que é bem bacana a gente comparar? Por que você usa a cinta após a cirurgia plástica? Por causa da retenção de líquido que vem ocupando aquele espaço, correto? Sim, exatamente. Então, olha lá a Marcela falando aqui, ó. Com hidrocarbo usa cinta, lá no primeiro dia. Maravilha, exatamente. Bom, na hidrocarbo eu já falava muito, porque é aquela técnica lá que eu uso o soro com a ultracavitação, né? Olha lá, sabemos a necessidade. A Juliana é uma profissional daqui de São Carlos e conheço a Ju, ela tem uma clínica. Ju, eu entendo essa resistência da paciente aderir, mas existe ali um trabalho que nós devemos explicar. Eu aconselho a pegar o papel e desenhar uma célula de gordura. Exato. Né? Um complexo ali. E se você desenhar um septo do tecido adiposo, desenhar, fazer as bolinhas e mostrar que há uma redução, mas não 100%, e que vai ter um espaço vazio ali, e que se ela não usar a cinta para poder manter a compressão e o remodelamento disso, ela vai usar. Que nem, por exemplo, a gente coloca as enzimas, por exemplo. Mesmo que você trabalhe... Vamos falar assim, não quero trabalhar com criolipólise, quero trabalhar só com enzimas. Por exemplo, tá? O processo inflamatório é o mesmo, porque a partir do momento que você mata uma célula, o seu corpo entende uma agressão. Você vai ter um edema residual. Perfeito. Então, por exemplo, se você está usando uma vez por semana uma enzima, que são as indicações mais básicas, hoje existem pesquisas mostrando até a necessidade de aplicar 2 vezes por semana, porque a enzima, você tem que pegar a célula intacta, tá? Você não pode fazer uma radiofrequência antes, uma manta térmica, que eu já cansei de falar isso, porque você altera a permeabilidade da membrana, a enzima, do mesmo jeito que ela entra, ela sai. Então você tem que manter a enzima dentro da célula. Então, a gente pode até associar coisas com enzima, que nem uma ultracavitação e tal, mas a gente vai conversar isso numa outra live. Um outro momento, porque aí a fisiologia é um pouco diferente. Exato. E que nem, por exemplo, na criolipólise, eu faço a criolipólise, no 2º ou 3º dia eu coloco a enzima, mantenho a pessoa com cinta, no 14º, 15º, trago o paciente de volta, coloco uma enzima de novo. Perfeito. Tá? E aí eu posso fazer enzima com ultracavitação 1 vez por semana, durante a formação de 1 mês, para depois repetir novamente a criolipólise. Eu repito a criolipólise placa 1 vez por mês. Tá? Isso foi acho que você também, né, professor? Antigamente falava até de mais tempo. 30 a 40 dias, dependendo do caso, eu já faço. Sim, exatamente.
Então, por exemplo, a célula, ela morre. Então, a gente precisa entender que o organismo reage. Então, É. tem um edema residual devido ao processo inflamatório. E a cinta, que nem, por exemplo, eu estou usando a cinta da Da Glamour, glamour, tá? Que é uma é. cinta... Pois é, você chegou a ver o vídeo que eu mandei para você um tempo Eu atrás? Né? eu tô inclusive na espera da minha para chegar, Sim, porque é um espetáculo. A ação dela, a forma de colocar, de inclusive apertar ela mesmo, sim. né? Ela é muito fácil. Ela é muito Eu achei fácil. sabe, eu achei aquelas talas, né? O efeito tala, né? Que eu achei interessante. Aquela questão térmica, o tipo de tecido, como comprime. Aquelas alças aqui que ela sobe, por exemplo, ela alinha muito a cintura, para ficar com a cinturinha da É, Paula Fernandes, né? Que é assim que a gente e vende, né? professor, uma coisa que você falou agora que é importante relatar é Uhum. que, normalmente, quando nós vemos um acúmulo de tecido adiposo na região do abdômen, há uma grande influência da questão postural e uma Postural. hipotonia muscular. Exato, Então, exato. quando você usa a cinta, nós só não estamos também pensando nesse remodelamento e posicionamento, Sim, mas sim também da melhora da postura, porque sim, acaba sendo sim. obrigatório. Então, com isso, você melhora todo o seu resultado. Tá. Olha, eu não sei se depois estão pedindo o O link link da cinta que eu da mando sim, cinta. tá? Eu mando sim. Eu não tenho aqui em mãos agora, mas eu mando sim. Mas Depois você deixa. se você quiser pedir para mim no direct, eu já coloco lá para você, tá? Se não tiver alguém aqui que seja da empresa, alguma O coisa modelo assim, que dela conheça, é muito sim, bom. é muito legal. E eu estou usando essa cinta aí, eu achei muito interessante, né? Então eu faço o uso, eu também uso a máquina da Bioset, daquelas de placa, né? Isso. Faço esse intervalo de 2, 3 dias aí para aplicação da enzima, que daí eu faço só aquela mudança acima de 3 com desoxicolato, abaixo de 3 eu tiro o desoxicolato, né? Daí tem Perfeito. outras coisas envolvendo lá, L-carnitina, tem cafeína, tem taurina, tem Tem outras outros coisas envolvendo. princípios. Mas tem as sugestões, né? Que hoje nós temos que falar em sugestões. Né? A gente não pode falar que é uma enzima pronta, né? São sugestões, que nós podemos criar a própria combinação, né? Mediante o E, perfil do seu paciente, né? exatamente. Né? Por isso E que a aí, avaliação ela é primordial. com certeza, exatamente. E aí, a partir. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não deixo o paciente sair da sala sem cinta. Eu avalio o paciente hoje, vamos por exemplo assim, hoje é terça-feira. Eu marco para terça-feira que vem para a pessoa comprar a cinta. Porque às vezes aqui em Foz do Iguaçu, a pessoa reclama que nem, tem uma certa resistência, que aqui é quente, né? Aqui Uhum, tem um sol para cada um aqui, é né? verdade. E as pessoas reclamam. Sinto muito, mas precisa, né? Mas hoje está calor em todo lugar. As pessoas que moram em São Tá Paulo, demais. eu estava em Santos esse final de semana, você estava em São Paulo. Isso. Choveu pra caramba e mesmo assim estava muito Vai quente, falando. né? A professora está em Rio Claro agora, né, professora? Né? Hoje eu estou em São São Carlos Carlos. ainda. Ah, sim. Pois é. Então, tá, é um lugar quente também. Então, Também, assim, também. se a gente for levar em consideração o que é quente, o lugar quente, né? Esteja quente ou não esteja quente, a morte da célula vai acontecer, edema vai acontecer, só que a gente tem que reposicionar. Infelizmente, é uma situação que, às vezes, que nem a profissional falou aqui para nós, eu não lembro quem conversou, gera, sim, uma certa resistência. Foi a Só que Juliana. essa resistência eu não deixo acontecer. Né? Eu falo para a pessoa, eu explico para a pessoa exatamente como você É, falou. Eu só uso outro artifício. Você falou dos ovos, tal. Eu falo da piscina de bolinha de criança, né? perfeito. Como se fosse, né? Eu falo, sabe quando a criança brinca na piscina de bolinha? Quando a criança dá o pulo bem no meio da piscina de bolinha, as bolinhas afastam, ficou um buraco. Como é que você faz para Isso. aproximar? Você bate nas beiradas da piscina de bolinha para reposicionar a bolinha. Perfeito. Então, a cinta é o que faz isso. Então, eu tento fazer um efeito lúdico para o paciente entender o que acontece. Se ela faz uma lipoaspiração com cânula, o médico manda ela dormir 24 horas durante 45 dias. Nós Exato. pedimos
Eu, por exemplo, a professora vai falar, mas assim, eu peço 12 horas no mínimo. Eu peço para tirar para fazer exercício físico, peço para tirar para dormir e peço pelo menos, porque assim, a enzima está agindo, a criolipólise está agindo, então eu preciso que alguma coisa contenha isso para mim, É né? perfeito. Mas, professor, uma coisa que a gente tem que relevar, eu falo que quando tem que falar bem, tem que falar bem, é que é o modelo das cintas. O Sim, modelo do que nós estamos usando atualmente, que é o da Glamour, ele é diferente. Ele se sim, adapta bem. Só de não ter aquela parte peitoral e fazer a compressão no posterior, lá nas costas e no abdômen propriamente dito, ele já facilita demais. sim, Então, o exatamente. modelo facilita. E se você explicar para o paciente a importância, você consegue. E esse eu falo que é a cereja do bolo do resultado. Sim, Sem dúvida nenhuma, aplicar no momento correto a enzima, como você comentou, e uma enzima boa de uma empresa boa, né? Como a Profarma, e usar aí uma cinta nos momentos adequados e durante o tempo preciso. Mas também tem uma máquina boa, né? exato. Porque o que a Bioset fez com a criolipólise deles arrebentou, né? É, muito, As muito bacana. placas de LED vermelho, o tamanho das placas dele para a gente aí pegar uma maior área efetiva é um espetáculo. Uma coisa que é muito interessante, até foi legal você tocar nesse assunto que eu lembrei agora. Por que a gente combina a criolipólise com a enzima? Porque são duas informações diferentes para que a célula entre em lipólise e depois apoptose. A própria palavra criolipólise já fala o que a célula está sofrendo, lipólise, para depois sofrer apoptose. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão exagerando o tempo de aplicação de criolipólise. Então, está gerando o quê? Uma inflamação extremamente grande no organismo do paciente, fazendo com que aconteça células de memória. Essas células de memória faz com que o corpo tenha resistência. Aí, essa pessoa que fez esse tipo de aplicação, depois vai lá correr, fazer uma enzima, não sei o quê, parece que não sai do lugar. Mas por quê? Porque o corpo já passou por uma situação de uma inflamação exacerbada. Então, as pessoas têm que ter um pouco de consciência também que a criolipólise somada à enzima, elas fazem efeito. A criolipólise, quando ela é exagerada, ela inflama demais o corpo, então precisa ter um pouquinho de conhecimento fisiológico para poder fazer isso. Os próprios Perfeito. artigos científicos internacionais falam que você não pode aplicar mais do que 60 minutos no local. As pessoas estão aplicando 4 horas, umas coisas absurdas. E aí há um processo inflamatório intenso. Né? Na E verdade, aí o que a gente acontece? nem conhece tecido adiposo, né? Não. Vamos falar a verdade. Não conhece, a gordura é um tecido inflamado. Nós Sim? temos aí artigos perfeitos falando sobre marcadores inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, Interleucina e 6, nós né? sabemos que que isso exacerbado pode gerar um efeito rebote ao Sim. contrário, como uma Que, hiperplasia. exatamente. Então, entender Interleucina tudo isso. então, interleucina 6, ela é um dos marcadores para nós, né? É uma citocina pró-inflamatória. Que foi, né? Dando um spoiler aí, uma das que nós fizemos um estudo que vai sair um artigo em breve. Exatamente, dá um spoiler. É verdade, hein? Dá um Logo, spoiler logo, só. Logo, verdade. logo tem Logo, logo novidade aí no mercado, tem um artigo aí, muito bom, saindo. se Deus Mas quiser. é isso aí, professora. Olha, eu acho que se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, É, pessoal, vocês estão se alguém curtindo tiver aí? uma Estão pergunta, prestando é, atenção? Estão quietinhos? pode deixar também a pergunta depois aí para o professor Rodrigo, ou mesmo eu respondo, ajudo aí que vocês estarem precisando. O professor vai colocar, por favor, o link da Cinta, é muito importante, né? Sim, O link da Proforma também, porque são empresas que nós estamos trabalhando, né? Como vocês tratam o efeito rebote de enzimas? A questão, eu retorno a pergunta para você. O que foi feito para dar um efeito rebote? Né? exato. Porque Qual tudo enzima que você nós usou? vemos nos tratamentos, né, professor, de efeito rebote, algo não foi feito correto. Exato. Tem que ver, porque assim, ó, o rebote, na verdade, ele às vezes não são por causa dos princípios ativos da enzima. Não.
são, por exemplo, assim, ó, se uma pessoa tiver ferro baixo, ferritina baixa, vitamina D abaixo de 50, 45, 50, você tem um resultado, você pode dar até um resultado, só que ele é de curto espaço de tempo. Então isso é um É rebote verdade. que dito enzima, mas na verdade é do próprio organismo do paciente. É. Precisa regular esse organismo para ele responder. Se a Ele está vitamina D está relacionado com o outro. Está exato, se a vitamina D está relacionado com esses baixa, outros exato, fatores. se a vitamina D está baixa, a paratireoide aqui, ó, ela está ativada. Tá? E aí você tem adipogênese e lipogênese. Então você tem uma situação aí que você Perfeito. pode até dar resultado. No entanto, ele não vai durar mais do que 3 meses. E aí começa todo um ciclo. E aí fala dito rebote da enzima, mas não tem nada a ver com a enzima. Tá? Por isso que é bom saber toda a situação, eu falo que toda aí a saúde mesmo, em geral, do seu paciente. Nós Sim. estamos lidando com metabolismo, nós estamos lidando com tecido adiposo. Tecido adiposo é inflamado, tecido adiposo é complexo. Então, se você souber o que você está aplicando e conhecer o seu paciente, primeiramente, que é primordial, todos os métodos você consegue dar um resultado. Mas é muito importante essa conjunção de conceitos, né, professor? Exatamente. Eu, por exemplo, assim, eu gosto muito de... Eu vejo que as pessoas... Nós dois somos professores da USP, onde tem a pós-graduação do núcleo de estética, né? Isso. E nós tratamos uma questão, assim, que a gente vê a maior parte dos nossos alunos indo para o facial. Por quê? Porque quem gosta de corporal sabe que é uma missão. É diferente do facial. O corporal, ele exige um pouco mais de nós. Nós temos que dedicar uma situação de pesquisar o paciente, que é uma das coisas que quando eu faço, que nem, por exemplo, ao final de semana agora que vem, eu vou dar um curso de harmonização facial. Mas em março eu tenho um curso de harmonização corporal, que é onde eu pego um aparelho de espectrofotometria, que você já conheceu também, e faço um exame, né? Faço um exame do paciente. E aí eu começo a analisar. Porque não adianta eu colocar bioestimulador de colágeno, não sei o que, toxina, né? Várias coisas ali que eu começo a pesquisar e mostrar para o paciente por que isso dura menos, isso aqui dura mais, o que interferiu, né? Então a gente precisa saber. Nós É conversamos lógico que muito com os alunos, né, professor? Em é preparar o terreno antes de alguma coisa, preparar né? o terreno, exatamente. Preparar o terreno. O que é preparar o terreno? É fazer todos esses conceitos, conhecer tudo isso que você está falando. Exato. É importante para um resultado, senão não vai ter. Que nem, por exemplo, a própria criolipólise, por exemplo, com a enzima que nós estamos conversando aqui hoje, mais a cinta, depende de uma boa avaliação, porque não vai ser culpa da criolipólise, culpa da enzima ou culpa da cinta. Então, se a gente tem que... Porque o que acontece? Tudo que a gente fala, estuda, principalmente nós como os professores, e também outros professores que vocês vão encontrar em feiras e tudo mais, é baseado em artigos científicos, livros, pesquisa. Então, sabe-se que isso tudo funciona. Só que para isso funcionar, é lógico que o organismo é uma estrutura complexa. Tem gente que tem, por exemplo, o organismo hormonal, a parte de vitaminas, toda equilibrada, só que a pessoa não emagrece. Mas por quê? Aí tem que pesquisar, tem outras coisas envolvidas. Que se você começar a falar, a gente vai começar... Ainda mais você que ama É, isso, né? começa a curtir essas coisas, mas daí a gente começa a cercar. Mas é muito interessante, né? E um dia a gente pode até marcar, né, professor, uma aulão, né? E começar a conversar tudo isso daí. É Convidar a Priscila Sebe, que passou importante os aqui. profissionais começarem conhecer sobre isso, Sim, ver a importância de tudo isso, né? Citaram aí que é complicado, que antigamente não se era muita, como se diz, tinha muita restrição com a cinta, as pessoas não queriam usar. Hoje praticamente é obrigatório. Não é que é praticamente obrigatório, é que hoje nós conhecemos a fisiologia. Hoje exato. nós Exato. conhecemos o que é necessário para o resultado e, na verdade, o que está acontecendo mesmo. Então, por isso que ficou o uso indicado dela e muito bem-vindo, com resultados realmente satisfatórios. Isso aí não tem o que dizer. Uma coisa que Mas, eu falo muito que é o diagnóstico de função, né? Não é diagnóstico clínico, é diagnóstico de função, né?
né? Nós Mas precisamos legal. conhecer. Gente, tecido adiposo não é fácil. Não, Temos tecnologias maravilhosas, como a criolipólise, especificamente a de placas, que nós falamos hoje, com junção das placas de LED vermelho, as enzimas, as cintas, né, pós-criolipólise. Nós temos tudo isso hoje. sim, Então, por que não usar? exato. Mas entenda fisiologicamente o que está fazendo. Bom, pessoal, eu vou deixar essa live gravada, tá? Para que vocês possam assistir. Se vocês quiserem deixar alguma, seguir a professora Cecília, tá? A professora Cecília até pode colocar pode falar o Insta, colocar o Insta dela aqui para vocês seguirem ela também, né? Lá é Cecília Costa Estética, professor. Maria Cecília Costa Estética. Não, Pronto. Cecília Costa Estética. Cecília Costa Estética. Beleza. O que vocês precisarem aí, nós estamos à disposição. Legal. E mesmo que vocês queiram, pode perguntar lá no direct também alguma coisa, tanto meu quanto da professora. Se vocês interessarem aí em saber quais são os equipamentos, pediram aí o link da cinta, eu vou deixar lá também. Vocês podem me pedir lá no direct, tá bom? Eu já passo para vocês. E, professora, vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar, porque hoje foi um bate-papo. Foi um bate-papo, mas foi muito legal. Um bate-papo, né? Foi ótimo. Foi muito bacana, acho que nós passamos aí do jeito que nós fazemos a criolipólise com enzimas e usamos a cinta, né? Sim. Esse é o nosso protocolo, né? Lógico que a gente avalia pessoa por pessoa, né? Precisamos entender como funciona, né, tudo para que a gente possa traduzir isso em resultado, conhecer pessoa por pessoa, né? O meu organismo é diferente da professora, né? Então a gente precisa saber cada um que é necessário, quanto é necessário. Dúvida. Né? Sem dúvida. Mas queria agradecer o convite pelo esse bate-papo mais uma vez, falar de assuntos maravilhosos, que são assuntos que nós trabalhamos aí, gostamos, que é tecido adiposo. E foi um prazer estar aqui hoje. Qualquer dúvida, deixa aí os links também no seu Instagram, por favor, porque quando a coisa é boa, nós temos que apresentar. É verdade. Né? Mas legal. Ó, o Israel entrou aqui agora, da Glamour. Ó. Israel, vou estar com ele no final da semana. Aí. Muito bom. Legal, Israel, professora. deixa também o link aí. Um abraço. Até a próxima. Ó, professora, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Quero agradecer todo mundo que esteja aqui, tá? Depois, se vocês quiserem também, eu tenho um presente para dar para vocês, que é um desconto aí de 20% em todas as mensalidades do curso de pós-graduação da USCS. Né? Lá nós temos a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, a fisioterapia dermatofuncional, a estética avançada. Se vocês interessarem também por estar fazendo esse curso de pós-graduação numa universidade conceituada, conte comigo, conte com a professora, né? Também, caso vocês precisarem. Nós estamos aí, eu estou com o professor Rodrigo aí, eu falo que está virando o aniversário, já indo para acho que 8 anos, 6 anos. Por aí. Com 5 ou 6 anos na USC, e eu tenho visto nessa trajetória desses anos, eu tenho visto alunos já conceituados no mercado, já muito bem estabilizados, né? E também as nossas aulas, não posso deixar de falar, com grande qualidade com os parceiros que nós temos, né? Exato. Então nós temos parceiros aí dos injetáveis, temos parceiros aí como a Bioset, Fismatec, que são grandes parceiras, as Cintas Glamour, que estão ajudando muito. Então, isso é importante. O aluno conhece e vivencia ao vivo tudo que nós estamos falando aqui para você hoje. Né? Lá nós temos uma vivência clínica que é muito boa, sabe? Uma vivência clínica, hands-on, né? As pessoas praticam. É muito bom isso daí. Eu, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei em várias universidades, mas eu nunca vi uma universidade que abre tanta qualidade para prática, né? Então, assim, possibilidade de praticar. É isso que é muito legal. Graças a esses parceiros também que enxergaram a universidade como um ponto de referência em qualidade de ensino e também, falando até da professora, né? Excelente professora. E né? você,
como... Também, né, professor, que você coordena com maestria e você entende isso. Você entende que o aluno precisa vivenciar essa clínica, esses Sim, atendimentos. Então, isso é importante também, né? A gente sim. ter o apoio aí da coordenação em estar se desdobrando aí também nessas parcerias. Então, queria agradecer muito também, né, por você se dedicar tanto aí com os nossos alunos. Com certeza. A gente faz, a gente já foi, nós fomos alunos já, né? Então a gente pensa como se nós estivéssemos sentados Sem na dúvida. carteira, né? Importante. Olhando, esperando que o professor possa trazer para nós. Mas Gente, muito obrigado então, obrigado. professor. Até Eu que uma agradeço. próxima, gente. Até. Obrigado, um Tudo abraço. de bom para vocês, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.